águas, tantos rios, puros, lindos, cristalinos, que montanhas colossais. Venha ver, recheada de ricos minerais. Que povo generoso, trabalhador, vive neste lugar. Vem comigo, vem conhecer, companheiro, este lugar onde Jesus, o divino jardineiro, árvore do evangelho, replantou sob o símbolo do cruzeiro. Veja ainda que beleza, uma bandeira tremulando sobre azul dessa imensidão. Jesus Cristo em caridade é o lema dessa nação. Em vibrações de amor e paz, a pátria do evangelho. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do evangelho. Vamos juntos agora, em vibrações de amor e paz. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do evangelho. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do evangelho. Em vibrações de amor e paz, em vibrações de amor e paz, a pátria do evangelho. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do evangelho. Eita, menino, bora preparar cumbuca de cuscuz e água fluidificada, que hoje nós teremos uma noite muito especial. Ainda mais, já sabemos, uma diquinha do tema de hoje, né? Com esta linda música que eleva a vibração,
ainda mais por este país. Coração do mundo, pátria do Evangelho. E nada melhor para a gente receber com o coração repleto de luz a nossa querida Françoise Marie, a minha Omani, e também mãe de Celina, avó de Mumu e amada por todos, isso mesmo. Ela irá apresentar um tema chamado Será que o Brasil é realmente a pátria do Evangelho? E aí, Fran, como o Brasil realmente é a pátria do Evangelho? Como foi feito tudo isso para chegar onde a gente chegou? Boa noite a todos, assim, com muita gratidão por estar aqui, por falar dessa obra e pelas palavras que a gente vai adquirindo com conhecimento sobre o Brasil, né? E tu me perguntaste, será que o Brasil é a pátria do Evangelho? Nós afirmamos que sim, magneticamente, ele está numa zona e ele fica, né, quando a gente olha no mapa, no formato do coração. Ele é atualmente, só que ele foi transplantado. Né? O que é isso? A pátria do Evangelho, ela pode ser modificada de acordo com o comportamento dos seres que aqui residem, ou de outras, se o Brasil não se comprometer com aquilo que tem que ser feito, pode deixar, sim, de ser a pátria do Evangelho. Mas vamos às nossas... nossos apontamentos, né? Nós temos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele foi ditado em 1938 por Humberto de Campos. É muito interessante a gente observar o prefácio dessa obra, juntamente com o esclarecimento que é feito por Emmanuel. É interessante a gente ver que há uma reunião espiritual muito antes do Brasil ser escolhido, ou foi verificado que o Evangelho, desde os séculos passados, o que estava havendo? A França, a Inglaterra, outros países estavam saturados de guerras que estavam sendo a terra, né, pela posse, já havia sido maltratado. Então, teriam que transplantar a árvore do Evangelho de um lugar para outro. Mas nós não vamos esquecer dessa palavra Evangelho, porque o Evangelho ele foi feito, pautado nos ensinamentos do Cristo. Então, quando o Cristo aqui esteve, há mais de 2000 anos atrás, trazendo a mensagem, a boa nova para cada um de nós, dando uma ideia diferente daquela de Moisés, que Moisés trazia uma ideia de um Deus punitivo, um Deus que era rancoroso, que metia medo, e tinham as leis que eram provenientes da época, que eram as leis de Talião, que era olho por olho, dente por dente. Então, a ideia de Deus, nos séculos da nossa história, a gente vai ver na Bíblia anteriormente, lá com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, que é conhecido também como Israel, as nossas tradições, elas trazem um conteúdo muito específico acerca de Deus. E é um Deus que vem histórico, que vem crescendo e mudando. Mas a história de um Deus único, né? Aí, quando Moisés chega com a segunda revelação, traz a ideia de uma diferenciada. Aliás, com a primeira revelação, traz uma ideia diferenciada do Cristo, que o Cristo vai trazer uma ideia de amor. Tanto que a gente, estudando o Evangelho, a gente vai vendo que vai sendo trazido as ideias passadas para os apóstolos de união, de transformação moral, de reforma íntima das pessoas que comungavam da mesma época que o Cristo. E aí vamos para uma outra época, passamos algum tempo e estivemos na Idade das Trevas, que é justamente a Idade Média. A França estava passando por uma mudança muito grande, a Inglaterra, houve a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi necessária, já que no século XVIII era necessário uma mudança de atitude da população, que já não aguentava mais os maltratos, a fome muito existente. Houve o Iluminismo antes disso, que é um movimento social de separação
entre a igreja, entre a ciência, entre a religião, que todas comungavam a mesma bandeira. Então, houve essa separação. A igreja ficou de um lado, a ciência ficou do outro, e que no caso a religiosidade foi quebrada, retirada da política. Então, houve essa transmutação, e havia necessidade de aportar num local onde ainda não tivesse sido corrompido. E aí nós vamos passar a nossa história agora para o momento do livro, né, que se inicia. Então, lá por volta de 1500, antes disso, em Portugal, que era um dos países que estavam à beira da falência pela situação de um grande terremoto que tinha havido lá, o que foi que houve? Jesus, isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, que a gente já citou, ele trata de conversar com seus emissários, no caso, Eliu, que todos os países eles têm alguns governantes, e no caso, o Brasil, o governante é Ismael, mas Eliu estava conversando com Jesus e com Ismael para que houvesse uma solução de como transplantar a árvore. Nós sabemos que a árvore ela é feita de caule, né, que tem as raízes e a copa. A raiz seria normalmente aquilo que trouxe, por isso que eu andei, né? Os profetas, o Antigo Testamento, a voz moral, todos sofreram esse martírio. Então, eles eram a raiz da árvore que compunha a nossa existência aqui na Terra. E o tronco seriam as bem-aventuranças que o Cristo deixou, que ele depositou sobre os ensinamentos anteriores, no caso é a moral cristã, que seria o tronco dessa árvore. E o restante, a copa da árvore, ela só iria se fazer em 1857. Então, era uma árvore que teria que ser saída. Ele fala no livro, é bem interessante quando ele diz assim: Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para toda a criatura. Ao ceticismo da época, soaram estranhamente uma afirmativa desta natureza. O evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, e repositório de suas lições. Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu, que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres. Não será uma palavra vazia, sem significação, objetiva na atualidade do globo. Então, necessário era se fazer essa transmutação. E aí, nosso querido Emmanuel, muito prazerosamente, incumbe nosso querido Humberto de Campos de ter essa missão, já que Humberto de Campos ele tinha um estilo diferenciado, um estilo parnasiano, ele traz uma visão poética da obra, né? E ele domina a arte de contar histórias. Então, Humberto de Campos é chamado para escrever e retratar aquele momento que estava acontecendo de mudança no nosso Brasil. O Brasil era povoado por quem? Por índios, né? Na sua grande maioria, estavam todos aqui, os países em volta ainda não tinham sido descobertos. Então, havia uma mudança muito grande nas estratégias que o Cristo planejou. E o que foi feito? Colocaram para que Eliu, que estava desencarnado, que ele estava junto de Jesus, de Ismael, para reencarnar no orbe terreno. E ele vai lá renascer como Henrique de Sagres. Eu não quero dar spoiler na obra, é necessário que todo mundo leia para ter uma ideia diferenciada de se o Brasil realmente é ou não a pátria do Evangelho, para que a gente possa compreender a necessidade que o autor tem de desvendar, muitas vezes, espíritos que são colocados para que haja evolução do nosso planeta. Então, houve uma grande evolução na parte de navegação, descoberta da bússola, a escola de Sagres. Houve um momento de profundo descobrimento de outras capitanias,
até chegarem ao Brasil em 1500, né? Mas vamos rememorar só um pouquinho, porque isso aqui fica lá no prefácio do livro, que é interessante a gente deixar, que não era... Tudo tem que ser muito bem organizado, muito bem trabalhado para que haja a espiritualidade seja benéfica a todos que estão aqui. Então, foi feito, inspirado, para que Cabral viesse, para que antes Cristóvão Colombo estava aí fazendo os descobrimentos, veio Cabral, Pero Vaz de Caminhas, é todo um processo de espíritos que renasceram na mesma época, comprometidos com a tarefa de descobrir essa terra maravilhosa que é o nosso Brasil. Lembrando que Elio, ele nasce, né, e é uma anotação que o Haroldo faz em uma palestra, é que o Elio, ele ele é rico de Sagres e também ele era o avô de Gamaliel na época de Paulo, lá mais atrás, na época dos cristãos. Para que a gente... Era o avô de Gamaliel. Então, a gente está vendo que há um intercâmbio de espíritos que estavam dispostos a vir trabalhar em nome do Cristo. Então, passam-se alguns anos e o Elio vem conversar com Jesus, aliás, Ismael vem conversar com Jesus muito triste de ver a situação em que estava o continente brasileiro, depois das descobertas, das entradas e bandeiras, da descoberta do pau-brasil, porque houve realmente várias descobertas, dos degredados serem colocados de Portugal para cá, da vinda da família, aliás, dos negros, da civilização, das bandeiras, dos movimentos nativistas, do tempo que existiam aqui, houve um crescimento enorme com a vinda da família real de Portugal para o Brasil, e começaram a se escravizar os índios, os negros, todo um processo da cana-de-açúcar. Eu vou passar por cima, assim, porque é muito grande as informações. E a gente vai vendo que houve outra reunião de Jesus com Elio, aliás, com Ismael, e uma tristeza muito grande de Ismael em trazer notícias da pátria, de como estava no momento, porque ele chorava perto do Cristo, contando que os escravos aliás, os índios tinham sido escravizados, que os negros sofriam, eram trazidos da mãe África, de forma como fossem animais, do crescimento da população que se aproveitava, do morticínio enorme de indígenas. Aí vieram os jesuítas, houve um outro processo de colonização, houve um verdadeiro posse, né, no caso de Portugal, as guerras que passaram a ter, tentativas de invadir entre a Holanda, entre os franceses. Então, a gente descobre que o território brasileiro, embora essa terra seja imensa, muito maior do que a maioria dos países, ele não sofria guerras grandes onde o sangue se derramava, mas se derramavam, sim, no solo brasileiro, a escravidão, que ainda era muito aviltante. E houve um crescimento, houve uma necessidade da gente ver que o Brasil, de prestígio, ele tinha um domínio econômico, passou a ter um domínio econômico, e quase uma nação poderosa, ela se ergueu. Não podemos tanto apontar o dedo, né, para outras nações, pois nós já estivemos na França, nós já estivemos encarnados na Inglaterra, em outros países, e agora nós estamos aqui no Brasil. E nós vamos ver lá mais anteriormente, quando a gente observa que o poder político, o econômico, né, só é adquirido geralmente com guerras, e no Brasil não houve esse movimento, embora o Haroldo, em uma determinada palestra, comente um capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é até um pouco cômico, mas é para a gente entender, compreender a necessidade de se ver o Brasil de uma outra forma. Muitos de nós desvalorizam a nossa terra, cheia de riquezas, cheia de minérios, onde há aqui, querendo ou não temos guerras, não temos furacões, não temos tsunamis. O povo trabalha, é um povo onde a etnia
muito grande, uma miscigenação muito grande, onde há colônias dentro do Brasil que são portuguesas, onde tem holandeses, onde tem todos os tipos de povos, e nós recebemos de uma forma amistosa as demais etnias. Mas vamos ao que o Haroldo comenta. Ele comenta que Jesus teve essa reunião com Ismael, e quando Ismael chora, né, contando, aí Jesus vai e fala para Ismael, para ele trazer todos aqueles que fracassaram nas cruzadas, todos aqueles generais, os políticos mais corruptos que tinham, as pessoas mais difíceis, né, que estavam ainda errando por centenas de anos, aqueles que fracassaram nas cruzadas, eu acho que eu já coloquei, de todas as formas, e colocasse aqui no território brasileiro. Aí o Ismael ele trouxe um problema e ganhou um problema muito maior, que era resolver com esses espíritos que estavam aportando aqui no Brasil, o que se faria com eles. E aí ele vai e diz, Jesus, bote todo mundo no Brasil, porque o Brasil, ele é hospital, ele não é local para as pessoas instituírem desfile de beleza ou qualquer coisa. Aqui, na nossa terra, é um hospital do plano espiritual. Então, quer dizer o quê? Que nós, brasileiros que aqui estamos, de muitas encarnações, já nascemos em outros países, mas a necessidade de compreender que na nossa terra, aqui no Brasil, nós temos de um tudo, né? E de que essas pessoas, a gente tem que ser tratado não como é que eu diria? Não como os países afora que degradam, mas que a gente aprenda a valorizar a nossa terra, aquilo que temos. As desigualdades sociais, elas são inerentes em todos os países, mas como devemos plantar a doutrina espírita, que ela vem já em 1857, com o Kardec, e que é a copa da árvore, que a gente fala, é uma transmutação de pensamentos que a gente tem que ter, e que se o Brasil a gente conseguir sair dessa situação vencedores, né, porque nós somos pacíficos, nas guerras a gente não interfere, nós podemos chegar a uma situação de realmente pátria do Evangelho, como se diz. É interessante a gente ver, eu estava assistindo o programa Pinga Fogo, de 1971, dia 28 de julho, que passava na Rede Tupi, onde o Francisco Cândido Xavier era o entrevistado. E ele fala com carinho da nossa pátria, ele fala com amor, e é interessante que a gente dando aula no EAD é um estudo aprofundado, e que a gente se toca em perceber a beleza que nós temos aqui no nosso país e que a gente ainda não valoriza, não sabe se colocar em um lugar que é prazeroso ver a beleza que temos, a diversidade de climas que temos no nosso país. Mas vamos a mais uma passagem do Elio, que o Elio se afasta essas preocupações, isso é Jesus conversando com ele. Elio afasta essas preocupações e receios inúteis à região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente no meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. Espera aí, deixa eu só... que eu vi alguma coisa aqui no chat, mas não tenho certeza. Sim. Estará, antes de tudo, ligada eternamente no meu coração. As injuriações políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente
o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de eu estar em um dos homens, é ao meu coração que ela se encontrará ligada para sempre. E foi assim, né, que ele está se referindo, que o minúsculo Portugal, no caso, ao longo dos 3 longos séculos, embora preocupado com a fabulosa riqueza, né, das Índias, pôde conservar contra flamengos, ingleses, franceses e espanhóis a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 8.000 quilômetros de costa marítima. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo, que geralmente as guerras eram feitas fraticidas, né, entre irmãos contra irmãos, ou lá na Europa, que já estava calejada pelos excessos, excessos que eu digo no modo geral, da corrupção, do poder, das outras guerras que houveram. Então, vamos nós. E nós, é interessante a gente ressaltar que esse livro, escrito em 38, né, 1938, é um ano antes da Segunda Guerra Mundial. É interessante ver como é colocado essa posição antes da Segunda Guerra, né? Só o Brasil conseguiu manter-se uno, indivisível na América. Entre os embates políticos de todos os tempos, é que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não se podia fracionar. E assim ele termina o primeiro e segundo capítulo, né, do nosso livro Brasão, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Fica a dica de que leiam, é muito bom ter essas reflexões, ver o quanto o plano espiritual agiu para que o Brasil tivesse hoje, ainda hoje, né, o tamanho, né, territorial, sem ser dividido, e que aqui, embora tenhamos altos e baixos, nós temos um povo hospitaleiro, que gosta de ajudar, temos inúmeras etnias e trabalhamos por um Brasil menos preconceituoso, sem tantas desigualdades sociais como há. Mas quando eu falei lá do Pinga Fogo, do Chico Xavier, o que muito me chamou a atenção é que no final do programa ele recebeu uma poesia de Castro Alves e que, olha, eu me toquei tanto com essa poesia que a gente vai ler para que a gente possa dar uma visão geral do que tem dentro dessa obra. Brasil, o mundo a escutar-te, pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde às nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus, do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam às campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sons de Tiradentes, que salteiam sempre mais, fizeste apóstolos gênios, estadistas generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis.
Desde o dia que nasceste, aos fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezas ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil, a humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta Brasil. É uma poesia de Castro Alves, psicografada por Chico Xavier, como a gente falou, no Pinga Fogo de 1971. Muito obrigada. Fran, que poesia linda. Gratidão por disponibilizar esse nosso primeiro momento aqui da Web Rádio. Gente, vamos se preparar para o nosso intervalo, que já já a gente volta com aquele pinga-fogo bem gostoso, com muita luz e muito cuscuz. DJ JP, solta o som que já já a gente volta. Na luz, transfigura-se o verbo em divino apogeu do cordeiro que o próprio Pai elegeu. A vibração que encanta e seduz. Fórmula imortal, canto, verso e prosa da salvação, gravando para sempre em cada coração o código divino do bem e da moral. Futuro iluminado pelo cruzeiro, o lar do Evangelho.
pessoal. Bora pegar a cumbuca de cuscuz, um refil de água fluidificada, que agora é o nosso segundo momento, que é o Pinga Fogo no Cuscuz. Antes do Pinga Fogo no Cuscuz, fiquem sintonizados aqui conosco no chat da Web Rádio. Isso mesmo. Faça como o casal André e Francilene. Um abraço para eles. Ou melhor, para André ou Francilene e André. Enfim, fiz vários chips desse belo casal. Um beijo, cheiro e cuscuz com queijo. Agora estamos aqui com ela, com a pergunta da Isabel Martins. Fala, Isabel Martins, que a Fran escuta. Vamos lá, nome e sobrenome, para não errar, hein? Gente, como é bom a gente ouvir, relembrar alguns encontros dessa obra, uma obra tão rica, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nos enche de esperança. Mas aí, Fran, eu queria perguntar uma coisa para ti. Por que é que nós temos tanta desigualdade nesse país? Por que é que existem tantas diferenças? Tanta gente querendo ganhar em cima de outras pessoas, tanta gente querendo ser esperto. Por que no Brasil é assim? Já que é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Não era para ser todo mundo santinho, não? Olha, é bem interessante, Mel, quando a gente vai lendo, e observa, isso aí eu já entrei, eu digo, a senhora devia aqui ser riquíssimo, as pessoas não ter fome, mas não é um hospital. Então, aqui estão realmente aqueles que ainda, infelizmente, notabilizam, que desviam dinheiro, por exemplo, da merenda escolar. Aí, aqui estão aqueles políticos corruptos, onde, de uma forma ou de outra, não dirigem o recurso em prol da comunidade. Aqui estão, a gente tem que parar com esse achar, né, de que aqui não existe nada disso. Então, se aqui são para os doentes, é porque a maioria de nós ainda esperava da mesma forma que esperavam Cristo, rico, poderoso, não é? Potente de poder. Da mesma forma se espera da pátria do Evangelho, que é aqui, que vem através da matéria, do material, e não é o material. O que ele fala com a pátria do Evangelho é para a reforma íntima. E é interessante quando o Haroldo coloca, ele dá um exemplo do padre Anchieta, né, que depois vem como Fabiano de Cristo, e de outros espíritos, que no caso o Emmanuel, que reencarna no livro Paulo e Estevão anteriormente, depois ele vem para cá para remir suas faltas, né? Então são muitos espíritos que estão aqui, que vêm para ajudar, da mesma forma que um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, que lida com a fome, da mesma forma que uma irmã Dulce, diz, não importa a religião, mas de pessoas que vêm para ajudar a esses espíritos a se modificarem, a perceberem que não é por acaso que o Cristo veio. E o interessante é que no Brasil floresceu o espiritismo. O berço é a França, lá com Kardec, mas aqui floresceu. Por quê? Porque há necessidade de nós nos unirmos corações, mentes, para que nós nos doemos em prol daqueles que necessitam. Eu acho que essa é a verdadeira resposta do porquê que não se encontra aqui do jeito que as pessoas querem, né? Só riqueza material, todo mundo rico, porque as pessoas só se apregam nisso, só olham isso. Mas é interessante que os ricos que tiverem, que possam desenvolver, porque hoje eles são ricos, mas amanhã podem não ter. Essa é a nossa visão de reencarnação, já que somos espíritas e reencarnacionistas, nós sabemos que hoje a gente tem, que hoje a gente é branco, amanhã a gente pode ser preto, amarelo, outra cor, não importa a cor, o credo, se hoje eu sou católico, porque nós sabemos que a Igreja Católica ela tem milhares de anos, né? E o Espiritismo tem menos de 200 anos. Então, é trazer uma ideia nova, e essa ideia nova foi implementada por Kardec.
Eu espero ter respondido, Bebel. Respondeu, sim. Mas, Fran, aproveitando aqui essa sua fala, a gente tinha que passar pela escravidão, porque a gente vê, você falou dos povos nativos aqui no Brasil, a vinda dos portugueses, europeus, de uma forma geral, mas o negro, ele necessariamente tinha que vir como escravo, ele tinha que passar por essa provação, essa expiação, na verdade, né, tão violenta, ou poderia ter vindo de outra forma? Engraçado. Nós temos livre-arbítrio, né? E nós trouxemos, infelizmente, Portugal é um dos países que mais escravizou negros. A gente tem uma contabilização de que mais de 90, eu não sei se é 90 milhões de negros vieram para o Brasil. Mas a gente observa que hoje estamos brancos, mas amanhã seremos negros. Independe, né? Mas o escândalo é necessário, mas ai de quem o faz. Né? É interessante a gente ver isso. E que se a gente faz algo por alguém, o Chico Xavier, eu acho que é no livro Alvorada Cristã, ele conta de um feitor de escravos, eu adoro contar essa história, de um feitor de escravos, que ele tinha prazer em bater nos negros. E batia, e ele se comprazia em ver o sangue escorrer dos negros, né? E em outra encarnação, ele nasce numa favela do Rio de Janeiro, e ele era para perder o braço, mas ele muda, ele vai, naquela encarnação em questão, ele vai ressarcir o débito de quando ele era feitor de escravos. Ele já tinha renascido outras vezes, mas naquela ele iria resgatar. E ele muda a postura, ele é uma pessoa que gosta de fazer o bem, distribui cesta básica, trabalha na comunidade, ele trabalha na ação social. Então, ele já, numa fase mais adulta, ele tem um acidente e ele perde o dedo, ele não perde o braço. A misericórdia divina é tão grande que ele só perdeu o dedo. Então, é necessário a nossa compreensão que tudo que a gente vai fazer vai ter uma consequência. E essa consequência ou chega nessa encarnação ou na próxima, dependendo da nossa condição. E que as pessoas que tiram de alguém, elas vão ter que responder por isso. Não é morreu, acabou. Tem uma consequência, sim. O mal que eu faço a alguém, ele volta, de certa forma, para mim, do mesmo jeito que o bem que eu faço a alguém, ele retorna para mim. Eu vou estar acompanhada, se eu faço bem, de pessoas que também me querem o bem. Então, é necessária a nossa compreensão de vida e morte, que ela é muito relativa. Eu hoje posso estar aqui, mas amanhã eu posso estar em outro canto, né? Mais alguém aí? Aí? Fala, Iraci! Já estava com a mãozinha levantada. Depois da Iraci serei eu, hein, gente? Olha. Não, era só, mas já estava aqui no chat, acho que Paloma falou, que essa semana, acho que foi ontem, antes de ontem, o presidente de Portugal, eu vi. Fez uma retratação. Mas o Brasil também, eu acredito que tem que fazer uma retratação, não só com a questão da escravidão, mas também tem a questão do massacre que houve na Guerra do Paraguai. Sim. Certo? E também o massacre dos índios. Mas, afinal de contas, o Brasil é um grande hospital. E no hospital existem os doentes, certo? E está acontecendo no planeta Terra, não é no Brasil, no planeta Terra, um movimento de volta a questões da Idade Média, os preconceitos, as coisas, tá certo? E eu queria... Renascendo, não era assim? Estão tudo renascendo. Pois é. Estão tudo renascendo. E renascendo no Brasil. No Brasil. Gente, é interessante. Mas existe um movimento internacional de recrudescimento em relação a todos os preconceitos. O mundo está em muito movimento de guerra, mas o Brasil é quase, assim, apesar de todas as dificuldades, ele é um oásis. Se você for ver, né?
E aí eu queria que você comentasse, pelo menos é minha opinião em relação a essa questão de ser a água brota, não a água matéria, mas a água do pensamento, a água da razão, sabe? Como é que Eu você vê? adorei a tua colocação acerca do presidente de Portugal, está se retratando. Nós também temos que olhar os historiadores, que eles também têm que retratar o Dom Pedro II, que ele é muito mal visto nos livros de história, e a gente vê o papel, para quem não sabe, né, eu vou dar spoiler do livro, né? Dom Pedro, eu não queria dar, mas vou dar. A gente traz lá da época do Cristo, Jesus manda chamar, né, para as terras brasileiras, já no século XVIII, aquele soldado que enfiou a lança em Jesus, que é o Longinos, o nome é Longino, mas o nome dele é outro, mas que todo mundo conhece como Longinos, e ele vai renascer, porque na época o Longinos fica bom de uma cegueira que ele tinha, e ele vai ser trazido, transplantado, né, para o Brasil, para renascer aqui em terras brasileiras como Dom Pedro II. Então, eu acho que tem que ser refeito também os livros de história, porque o que ele era como um estadista, como um democrata, como uma pessoa que queria fazer o bem pelo nosso povo, não está escrito. E a Guerra do Paraguai, quando a gente lê com minúcia no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, a gente vê que não foi completamente ele, não, que é responsável. Ele pediu, agora, o Duque de Caxias, porque é bem interessante, a gente vê que ele volta atrás e ele não manda perseguir Solano Lopes, né? Mas os soldados que estavam lá perseguem, matam e fazem uma chacina dentro do Paraguai, com crianças, velhos, né? Uma grande quantidade, que 60% da população foi morta na Guerra do Paraguai, exterminada. Quase eles conseguem destruir tudo. E a gente vê que há uma visão assim ainda distorcida acerca do imperador Dom Pedro II, que tem que ser retratado nos livros de história e para nós. Mas quanto à segunda questão, era assim, que tu falaste, agora já nem me lembro mais, para ser sincera, já confundi uma com a outra, lembrando lá do Longinos, né? Deixa eu lembrar, tu pode me rememorar rapidinho, era assim, interessante. Não, eu coloquei a questão do movimento no planeta em relação... Pronto, já foi. Nós observamos que aqueles espíritos, muitos espíritos da Revolução Francesa, estão nascendo no Brasil ainda. A gente vê que um movimento iluminista, ele serviu para um nascimento da arte, da filosofia, da ciência. Houve uma evolução imensa de todas as áreas do conhecimento para surgir. Isso foi foi iluminismo, Revolução Francesa, que era justamente essa luta pelas das desigualdades sociais. O povo tinha fome na França e estava uma situação insustentável lá com o rei e com a rainha, né? Então, era necessário sair da queda da Bastilha, era necessário sair daquela situação para uma situação diferenciada. E foi o que houve. Houve um crescimento, sim. Só que hoje, aqueles espíritos daquela época estão renascendo no Brasil. A gente observa, é interessante, essa semana, acho que eu passei para a Isabel, que até a nossa nota de real, ela é baseada na Revolução Francesa, né? Naquele rostinho da nota de real. Eles queriam um símbolo, né? E eles estão procurando símbolos da Revolução Francesa, que é interessante, é inspiração. Mas não é inspiração, é porque nós estivemos naquela época e estamos aqui agora no Brasil. Então, essas reminiscências, aquele atraso, a gente carrega muitos atrasos de outras existências. E nós não mudamos da noite para o dia.
Fazem o quê? 200 anos? Então, é interessante a gente observar, mais de 200 anos, mas é interessante a gente observar que estamos nascendo e renascendo para melhorar. E que cada encarnação que nós estamos tendo, nós estamos aprimorando. Só que nós trazemos toda a nossa bagagem de outras épocas. Então, isso aí, essa bagagem está sendo jogada agora. Então, muitos espíritos que estão aqui, como o Haroldo muito bem falou, aqueles padres que faliram, estão nascendo, não necessariamente vão nascer padres, mas vão nascer dentro das outras religiões, que ainda carregam o sustentáculo da religião como se, pelo medo, pelo terror, né? Eles pressionam os fiéis a fazer aquilo que eles querem. E não é isso. O nosso Brasil, você tem uma diversidade de credos, aqui dentro um sincretismo religioso muito grande. Nós temos das religiões afros ao evangélico, ao espírita, ao candomblessista, a todas as religiões misturadas aqui dentro do nosso país. Esse sincretismo religioso, ele nos leva a ter uma diferenciação dos demais países. Mas, em consequência, tem também pessoas que são muito radicais e que acabam confundindo a liberdade com perdendo, né, a noção de liberdade, porque a minha liberdade acaba quando termina a sua, e deixando de lado isso. É interessante a gente observar, assim, que esses espíritos somos nós, inclusive eu, você, todos nós, estamos nesse barco que se chama automaticamente Pátria do Evangelho do Brasil, que eu deixo bem claro que pode ser transplantado para outro lugar, se nós não conseguirmos nos remir das nossas faltas pretéritas, que são muitas, né? Nós erramos nos séculos seguidos com a religião, com a ciência, com o poder, com a economia, com o dinheiro, e fraquejamos dessas lacunas, procurando hoje acertar um pouquinho. Porque de 100 em 100 anos, de acordo com Chico Xavier, nosso querido, estão nascendo espíritos que vêm modificar o nosso orbe, vêm fazer oxigenar a nossa pátria do Evangelho. Eu espero ter respondido. Gente, que noite linda falar desse país tão bonito que é a nossa pátria do Cruzeiro, onde foi transplantada a árvore do Evangelho. Fran, eu não sei se dará tempo para fazer uma pergunta, mas eu acho que não, porque eu quero deixar o pessoal com aquele gostinho de quero mais para ler esta obra tão importante para a gente aprender. Como surgiu essa palavra, pátria do Evangelho, o coração do mundo, que é o nosso lindo país, a nossa joia, que parece um coração da cor verde, e também é onde canta o Irapuru, um local de belezas naturais, onde tem o nosso cachorro caramelo como um dos patrimônios imateriais. Qual é o país do mundo que não tem o cachorro caramelo? Só o país. É o país que os estrangeiros, quando tiram um CPF, ficam tão emocionados que vão comer um pastel com caldo de cana. Só no Brasil. E é isso que a gente vai finalizar a nossa noite, com o coração repleto de luz e gratidão, com aquela prece final. Eu gostaria de chamar a mamã, a minha oma, que é a nossa Françoise Marie, para fazer a nossa prece final, para fechar a nossa noite com chave de ouro. Deus te abençoe, desde já. Vamos nós. Senhor Jesus, mestre da luz, amigo, companheiro de jornada, irmão maior, modelo e guia da humanidade, que possamos seguir em frente, lutando todos os dias pelas nossas imperfeições morais, pelo nosso atraso ainda tão gritante, por essa pátria, olha, Ismael, pela nossa pátria do Evangelho, que o nosso país seja envolto em luz, em bênçãos de amor, iluminando também o restante dos outros países. Mas que a nós, que hoje possamos elevar
os nossos pensamentos ao alto, com a consciência ampliada de que não é por acaso que estamos na família que estamos. Não é por acaso que estamos com os amigos, parentes, no nosso trabalho, que tudo tem uma razão de ser. Que saibamos valorizar os momentos preciosos, de abraçar quem amamos, de sorrir, de sermos e tentarmos ser verdadeiramente felizes, pois a nossa missão, enquanto cristãos que somos, é disseminar essa doutrina que nos ajuda e nos ampara, que nos acolhe e nos transforma, que é uma mediadora de emoções salutares que brilham como a pátria do Evangelho. Que a luz do alto seja o guia, o centeio da nossa terra, Brasil, de multicores, de multirraças, de multiflores, de multigraças. Ilumina, Senhor, o nosso país, para que o Brasil consiga daqui sair inúmeros espíritos raidosos que no passado caíram, mas hoje se erguem, se levantam, brilham, transformam. Que a tua luz, que a tua bandeira divina de fé, caridade, possa ser levantada pelo povo brasileiro. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, cuide-se redobrado, beba bastante líquido, prece também é essencial para a gente lidar nesta nada mole encarnação. Com esta noite eu vou encerrando com lágrimas de glitter depois desta prece tão emocionante. Me deu um orgulho ainda mais ser brasileira. Já estou comprando minha roupinha para exalar minha energia de gata latina brasileira da terra do Cruzeiro. E é isto, cuidem-se, que o próximo mês de maio será repleto de novidades nesta web rádio. E sigamos juntos e misturados para fazer o Cuscuz com o Espiritismo passar pelas ondas do rádio. É isto, tchauzinho, tchauzinho, e até a próxima quinta com mais.